Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Vamos refletir rapidamente sobre um assunto muito importante. Sabe aqueles momentos que nós enfrentamos, são aqueles momentos que passamos por várias decepções, são aqueles momentos em que a enfermidade aparece, em que a má notícia chega, em que o desemprego bate a porta, em que os amigos nos deixam, em que as pessoas que nós confiávamos nos desapontaram. Sabe, eu quero te fazer uma pergunta, porque é sobre isso que eu quero falar com você. Para onde você olha nesses momentos difíceis? Como assim, pastor Marcos? Pois é, nós precisamos nos agarrar em alguma coisa nesses momentos. E eu quero te dar uma receita hoje muito importante. A Bíblia fala sobre dois homens que enfrentaram momentos difíceis. Entretanto, cada um deles olhou para um lado diferente. O primeiro exemplo que eu quero te dar é o exemplo de Pedro. A Bíblia fala que Pedro está com seus amigos em alto mar e apresentou-se uma grande tempestade. E nessa tempestade, Jesus veio andando sobre as águas. E naquele dia, Pedro resolveu ir até o encontro de Jesus. Enquanto Pedro estava indo, porque o Senhor Jesus havia dado a ordem para que ele fosse, enquanto ele estava olhando para Jesus, preste atenção, enquanto ele estava olhando para Jesus, Pedro foi andando sobre as águas. Entretanto, a Bíblia fala que em determinado momento Pedro atentou para a força do vento. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para a força do vento, a Bíblia diz que ele começou a afundar. E Jesus o socorreu. Então, este primeiro exemplo falamos sobre Pedro. Pedro estava indo muito bem, alcançando um milagre, algo sobrenatural, andando sobre as águas, enquanto estava olhando para Jesus. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. A Bíblia também fala para nós sobre um outro homem. Esse outro homem que a Bíblia fala para nós é Josafá. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, versículo de número 12, lá está relatado a expressão de Josafá, ou seja, a sua confiança em Deus. A Bíblia conta que os inimigos estavam unidos para guerrearem contra Josafá. Vieram para uma grande peleja. Isto é, o homem Josafá, o rei Josafá, ficou muito preocupado e ele não sabia o que fazer. Mediante a notícia que Josafá teve de que os inimigos estavam dispostos a combatê-lo e ele sem saber o que fazer, Josafá optou por olhar para Deus. E nessa referência que eu citei no verso 12, lá no finalzinho do texto, nós lemos a expressão de Josafá assim: não sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti, ou seja, em Deus. Josafá sabia que ele não tinha recurso, que ele não tinha meio, e muito menos soldados suficientes para guerrear contra os inimigos. Mas ele sabia que, olhando para Deus, ele alcançaria vitória, ele conquistaria o impossível. Preste muita atenção. Eu quero resumir essas duas referências que eu citei com você na seguinte frase: olhe somente para Deus. A Bíblia fala também de um homem chamado Jairo, que no momento em que a notícia que sua filha havia morrido, Jesus olhou para ele e disse: Jairo, crê somente. Em outras palavras, não ligue para a má notícia. Apenas acredite que eu tenho poder para ressuscitar a sua filha. Foi para isso que você veio até aqui. Então, preste muita atenção. Olhe para o Senhor Jesus. Olhe para Deus. O câncer bateu a porta. Olhe para Deus. O desemprego chegou. Olhe para Deus. A pandemia está aí. Meu familiar foi infectado. Olhe para Deus. Eu estou passando necessidades. Olhe para Deus. Faça o que você pode fazer, que estiver ao seu alcance,
mas não se esqueça de olhar para Deus. Não tire os olhos de Deus. Quando você olha para Deus, a chance de você conquistar o que você precisa é certa. Quando você tira os olhos de Deus e você começa a olhar para os problemas, você começa a ver dificuldade, você começa a ver solidão, você começa a ver impossibilidades, você começa a ver desânimo, você começa a ver quão pequeno você é. Mas quando você olha para Deus, você percebe o tamanho do nosso Deus. Então, meu recado hoje é: olhe para Deus. Para onde você está olhando? Ei, tire os olhos das coisas naturais, tire os olhos das coisas impossíveis e olhe para aquele que pode tornar possível aquilo que aos seus olhos é impossível. Tá bom? Um beijo no seu coração. Encaminhe esse vídeo para alguém, porque alguém está precisando direcionar o seu olhar para Deus. Um grande abraço. Fique com Deus.